Oi, galera! Hoje eu vou falar um pouco da história da integral. Mesmo com o advento e difusão de calculadoras, microcomputadores, entre outros, a espinha dorsal do cálculo é a mesma desde a época do seu surgimento como método eficaz para tratar de problemas de variação e de área. Na Tchecoslováquia foi achado um osso de lobo com profundas incisões, em número de 55, que estavam dispostos em duas séries, com 25 numa e 30 na outra, com os riscos em cada série, dispostos em grupos de 5. Tais descobertas arqueológicas fornecem provas de que a ideia de número é muito mais antiga do que progressos tecnológicos como o uso de metais ou de veículo com rodas. Cálculo diferencial e integral. A palavra cálculo é de origem latina calculus, e na Roma antiga era uma pequena pedra ou seixo usado para contagem e jogo. E o verbo latino calculare passou a significar figurar, computar, calcular. Atualmente, a palavra cálculo indica um método ou sistema de métodos para resolver certos tipos de problema quantitativos, como o cálculo das probabilidades, cálculo lógico, cálculo das diferenças finitais, cálculo vetorial e assim por diante. Quanto ao processo de integração, teve o seu ponto de partida nos problemas de quadratura de curvas, ou seja, a área limitada por uma curva. O primeiro texto de cálculo foi publicado em 1696 pelo Marquês de El-Hospital, que publicou as lições que receberá de seu professor particular, Johann Bernoulli. As contribuições de Newton e Leibniz. Newton e Leibniz merecem um destaque especial na história do cálculo, pois foram os pioneiros em estabelecer a estreita ligação entre estes dois problemas. Isto foi possível, em parte, graças à nova simbologia e à geometria analítica de Descartes. No meado do século XVII, dois grandes problemas chamavam a atenção dos estudiosos. Em primeiro lugar, o problema fundamental do cálculo diferencial, o das tangentes. Em segundo lugar, o problema fundamental do cálculo integral, determinar a área dentro de uma curva dada. Pelas leituras e estudos de Newton, deduzimos que muito ele aproveitou de seus antecessores. Na Inglaterra, ele contou com as influências de John Wallis e Isaac Barrow. Gottfried Wilhelm Leibniz, em 1663, fez uma viagem a Londres, na qual tomou conhecimento da obra de Barrow, professor de Newton, e talvez da primeira versão do cálculo de Newton. Foi este fato que originou a controvérsia sobre quem foi o inventor do cálculo diferencial e integral. Se para Newton a ideia central do cálculo era a taxa de variação, para Leibniz era a diferencial, embora sem dar uma definição precisa. Diferencial para Leibniz era uma diferença entre dois valores infinitivamente próximos de uma variável. Muito mais preocupado do que Newton com a simbologia, fórmulas e regras, ele criou as notações de dx e dy para os diferenciais de x e y, respectivamente. Newton e Leibniz seguiram linhas diferentes na criação do cálculo. Apesar da polêmica que perdura ao longo da história o uso de caminhos diferentes para a obtenção de uma mesma teoria,
indica que foi dois desenvolvimentos independentes. Os 150 anos seguintes à época de Newton e Leibniz progrediu-se muito pouco na fundamentação do cálculo. Somente no século XIX, graças aos esforços de August Lois Cauchy e Carl Weierstrass, o assunto seria fundamentado com vigor. O processo de mudança é inerente às leis da natureza, e por isso a sobrevivência do homem depende da compreensão das variações que ocorrem no meio ambiente. Matematicamente, essa compreensão só ocorreu a partir do século XVII, com a invenção do cálculo diferencial e integral. Muito obrigada pela atenção.